Já quero convidar os irmãos a abrirem a revista aí. Nós vamos estudar nessa manhã a lição de número 8, que se encontra na página 46 da nossa revista da EBD, a nossa revista. Amém? Também o Sérgio Paulo vai projetar aí para a gente, por favor. Lição número 8. E o tema da nossa lição nessa manhã é Absalão e Davi, conflitos nas relações familiares. O autor dessa lição é o pastor Roberto Monteiro de Castro. E nós vamos recitar juntos o texto áureo, que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 5. 2 Samuel 2:5. Amém? Vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. 2 Samuel 18:5. Amém. Antes de nós passarmos para os objetivos dessa lição, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez, para que o Espírito Santo venha ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa lição nessa manhã. Senhor Deus, eu já quero, desde já, em nome de Jesus, Senhor Deus, pedir que o Senhor venha quebrar todos os grilhões nessa manhã, jogar por terra toda a barreira espiritual, ó Senhor Deus, emocional, mental nessa manhã, que tenta impedir a Tua palavra de ser ministrada às mentes e os corações dos meus irmãos, Senhor Deus. Ó Pai, age nessa região celestial, que não haja nenhum impedimento, Senhor Deus, nenhuma seta, nenhuma armadilha de Satanás para roubar a Tua palavra, que nenhuma ave, Senhor Deus, venha comer a semente que vai ser lançada nessa manhã, que nenhum espinho, nenhum abrolho, nenhuma planta venha sufocar a semente. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero decretar que nessa manhã a Tua palavra vai cair em terra boa, e todos os corações aqui sejam terra boa, para que ela frutifique em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação de Satanás para roubar a atenção, ó Senhor Deus, para fechar o coração, e em nome de Jesus, Senhor Deus, eu declaro todos aqui aptos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Os objetivos da nossa lição nessa manhã, irmãos: conhecer a história do conflito familiar vivido por Davi com relação a seu filho Absalão. Eu acredito que a maioria conhece essa história, já tem ouvido falar, mas se você não conhece, nunca leu ou aprofunda essa história, nós vamos dar uma passada. É uma história longa, né? A Bíblia, ela ocupa alguns capítulos para contar essa história. Nós vamos tentar dar um panorama geral aqui para que você entenda. Não dá para aprofundar muito, porque é uma história bem rica, com muitas nuances, muitos detalhes, mas nós vamos tentar aqui dar uma passada geral para você entender e pincelar os ensinamentos principais sobre esse período da vida do rei Davi, que foi muito importante, muito dramático, muito triste. É um período muito triste da história bíblica e principalmente da vida do rei Davi. Perceber que a família é valiosa demais e precisa ser conduzida com zelo na presença do Senhor. E esse aqui talvez seja o maior ensinamento aqui de todo esse estudo, de toda essa passagem, toda essa trajetória da vida de Salomão, ou de Davi e Absalão, é a questão familiar. Tem outras questões envolvidas, a gente pode pegar ensino para a questão de liderança, né, fidelidade, N ensinamentos ali, mas eu acho que o centro do ensino dessa passagem é a relação familiar, como conduzir a família, educação de filhos e tudo mais. E praticar os princípios bíblicos que devem nortear a criação e educação dos nossos filhos, para que eles cresçam de forma sadia e equilibrada em todas as áreas. Tá? Não adiantaria de nada a gente sair daqui muito conhecedor da história bíblica de Absalão, de Davi, se isso não tiver um ensino prático, se a gente não sair daqui apto, disposto a praticar aquilo que a gente aprende aqui. Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente aprende
na psicologia, às vezes é muito bom, psicologia infantil, tem coisas boas, tem muita coisa ruim também. O ensino prático que os nossos pais passaram, coisas que nossos pais nos ensinaram, que eles aprenderam assim, e às vezes era uma coisa que dava certo porque era nos trancos e barrancos, mas o que tem que nortear mesmo o nosso modo de viver e como nós vamos educar nossos filhos são os princípios que estão descritos na palavra de Deus, amém? É a Bíblia que nos norteia em todas as nossas relações. Relação comercial, como é que eu devo me portar quando eu vou fazer um negócio com alguém? Conforme a Bíblia diz, ser honesto em tudo, não ter pesos e medidas fraudulentos, não me associar com ímpio e N coisas. Como é que eu devo me portar no meu trabalho? Como é que eu devo me portar na escola? Com o meu vizinho? Na Bíblia tem tudo isso. E também para a educação dos filhos, como se comportar e como também proceder sendo filho, tá? Porque aqui também fala disso. Os nossos textos bíblicos inspirativos se encontram no segundo livro de Samuel, e eles também se encontram impressos, exceto o último ali, que é 2 Samuel 14, 2 Samuel 18, 33, ele não está impresso aqui na Bíblia, mas nós vamos ler também. 18, 33, né, que é aquele finalzinho ali. Ele não está impresso aqui, mas ele também faz parte dos textos bíblicos inspirativos. Mas nós vamos ler aí 2 Samuel 13, 34, 39 e 14, 31 a 33, que se encontra aí a partir da página 46, no finalzinho aí. Como de costume, uma irmã e um irmão podem começar a leitura, um versículo cada um, por gentileza. Trinta e cinco. Trinta e nove. Segundo Samuel 14, 31. Amém. E o 18:33 é o texto que fala quando Davi recebe a mensagem de que seu filho Absalão morreu e ele chora amargamente ali, chorando: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Amém? Vamos fazer a nossa oração pela nossa campanha para que o Senhor envie mais trabalhadores para essa seara. Vou pedir para a Cristiane fazer essa oração em nome de Jesus. Já está aí com o microfone. Senhor Deus, nessa manhã ainda colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, esse pedido, Senhor Deus, que temos colocado a cada manhã, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Jesus, de mandar trabalhadores, Senhor Jesus, para a seara, Senhor Jesus, pessoas capacitadas, pessoas, Senhor Jesus, dispostas, disponíveis, Senhor Jesus, a trabalhar no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, levanta pessoas que realmente desejam Te servir, desejam, Senhor Deus, ganhar almas para o Senhor, pessoas que realmente têm interesse, Senhor Deus, pelo Teu reino, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
campanha de Lucas, capítulo 10, versículo 2, onde o Senhor nos ensina a orar dessa forma, pedindo ao Senhor da Seara para enviar mais trabalhadores. Então, a título de introdução, irmãos, nós estamos aí no mês da família, tivemos o Congresso da Família no final do mês de abril, início do mês de maio, o Dia da Família, e todo esse mês nós estamos orando na campanha dos 40 dias também pelas famílias, para que venha o reino de Deus, e nada mais propício do que essa lição nesse dia, nessa manhã, falando sobre família. E como o autor fala aí na lição, família está no coração de Deus, foi Deus que projetou, planejou a família. E Ele deu essa ordem para o primeiro casal, para crescer, multiplicar. Deus ama a família. Estava no coração de Deus, está no coração de Deus, o coração de Deus ferve por família. Ele nos enviou Jesus Cristo para que nós fôssemos semelhantes a Ele, para que quando nós estivéssemos morando no céu, Ele tivesse uma família com um montão de filhos, tudo semelhante a Jesus, todos parecidos com Jesus, cada um de um jeito diferente, uma altura diferente, uma cor diferente, uma língua, mas todos ali louvando a Deus na grande família do céu. E Deus, Ele tem bênçãos para as famílias, só que Deus, Ele tem o seu modelo de família. Ele estabeleceu um modelo, Ele estabeleceu uma forma, e Ele nos deu regras bem definidas para que nós possamos conduzir a nossa família e podermos provar dessas bênçãos. Uma família debaixo da palavra de Deus, debaixo dos moldes como Deus estabeleceu, ela goza dessas bênçãos que Deus promete na sua palavra. É por isso que nós vemos tanto desajuste familiar na sociedade, tantas coisas acontecendo na sociedade, quando você vai ver a maioria dos problemas, irmãos, a base está lá na família. Ainda que as pessoas neguem, ainda que aparentemente você não veja uma relação de causa e efeito entre o problema, ou melhor dizendo, entre o desajuste familiar com o problema. Você não vê uma relação de causa e efeito aparentemente. Mas quando você vai ver lá a fundo, tem um problema de relação familiar, tem um problema, uma mágoa com o pai. E é impressionante como que o relacionamento, a mágoa entre filhos e pai, a figura paterna principalmente, como isso gera desajuste na família e na sociedade. A grande maioria das pessoas, quando tem algum problema de relacionamento, e isso se traduz, isso acaba refletindo no relacionamento com Deus também, porque o relacionamento que nós temos com o nosso pai biológico, eu falo isso sempre, e eu nunca vou cansar de falar, porque eu acredito nisso, pelo que a gente tem visto, o tipo de relacionamento que nós temos com o nosso pai biológico acaba refletindo em grande parte das vezes no tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. A imagem que a gente tem de Deus, geralmente, ela é influenciada pela imagem que a gente tem do nosso pai biológico. Até que o Espírito Santo venha e cure essas feridas no nosso coração. Então, se o pai foi um pai relapso ou abandonou de alguma forma, a pessoa tem dificuldade, principalmente no início da caminhada dela com Deus, ou antes dela caminhar com Deus, ela tem dificuldade em crer no amor de Deus, porque o pai biológico dela abandonou, até que o Espírito Santo venha e trate essa ferida, para ela realmente acreditar no amor de Deus, ela tem essa dificuldade. Não, se meu pai me abandonou, Deus não está nem aí para mim. E isso acontece muito, mas louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo faz essa obra de transformar os nossos corações, a nossa mente, mudar todo o nosso entendimento. E aqui, vamos falar hoje da família de Davi. Vamos pegar esse exemplo, como está proposto na revista. Davi. Nós vimos na última lição que o pastor ministrou aqui, da revista, né, porque a última, na verdade, foi a que o pastor Isaac Laures foi, né? O pastor Isaac foi depois do senhor. O senhor ministrou antes dele, né? O senhor foi depois? Mas o senhor falou de Davi, de Samuel? Davi foi a irmã Rose? Tá. Então, nós tivemos aqui a lição de Davi, e nós vimos ali várias características sobre Davi, e Davi realmente um homem com muitas qualidades. O intuito aqui hoje não é denegrir a imagem de Davi, muito longe disso. Quem somos nós? Mas Davi era um homem com muitas qualidades, mas um ser humano como eu e você, que também tem seus defeitos, e estão ali registrados, para nosso ensino. Então, vamos usar aquilo que foi negativo da vida de Davi para a gente não precisar errar como ele errou. Então, as qualidades de Davi a gente já conhece. Um grande rei de Israel, foi um guerreiro bem-sucedido,
Foi um escritor de salmos, de louvores ao Senhor, também muito bem-sucedido, um adorador espetacular, um estrategista, N qualidades, mas no quesito familiar houve muitos conflitos, dificuldades, decepções e tristezas na sua vida particular. Davi, parece que assim, da porta para fora, Davi era um cara muito top, mas da porta para dentro ele tinha muita dificuldade, e é isso que nós vamos analisar um pouquinho. E podemos dizer, sim, que Davi não foi um pai tão bem-sucedido, ele não foi tão bem-sucedido na missão de pai. E isso a gente não estamos pegando pesado, não, é o que está registrado na Bíblia mesmo. Ele realmente, de fato, ele não foi muito bem nessa missão de pai. Eu vejo que Davi, ele foi, como pai, ele foi muito importante ali no momento da sucessão para Salomão. Ele chama Salomão, ele dá uns conselhos bons para Salomão, e eu acho que Salomão foi um grande rei, muito vendo o que o pai dele foi, seguindo o conselho. Ele chega para Salomão, acho muito interessante. Ele fala assim para Salomão: seja homem, só isso. Ele fala para Salomão: seja homem. Porque quando nós éramos mais jovens, quando o nosso pai falava: vira homem, moleque, não sei o quê, esse seja homem, esse vira homem já abarcava um monte de coisa. Falava: ó, seja homem, você tem que ter responsabilidade, você tem que ser, você não pode se abater com qualquer coisinha, o seja homem ali já abarcava um monte de coisa. E parece que aquele seja homem de Davi para Salomão veio com um peso tão grande que quando ele se torna rei, que ele vai orar ao Senhor, ele fala assim: Senhor, me dê sabedoria para liderar esse grande povo, porque em mim não tem capacidade. É ali que Deus dá sabedoria para ele. Enfim, a história de Salomão a gente provavelmente vai ver mais para frente, com mais detalhes, né? Mas Davi com Salomão parece que ele foi até um bom pai, mas para os outros filhos ele não foi tão bom assim. E não irmãos, ele não foi um bom pai porque ele não soube dar boas coisas para os seus filhos, materialmente falando. Porque eles eram filhos do rei. Você consegue imaginar que o filho do rei não tenha boa comida? Sim ou não? Ele tinha boa comida? Sim ou não, os filhos dele? Sim. Será que os filhos do rei tinham boas roupas? Sim ou não? Bons professores? Bom estudo? Sim ou não? Sim. E tudo isso é muito bom. Boa casa? Tinha conforto? Tinha empregados? Davi proporcionou tudo isso para os filhos dele sendo rei. Então, ele não foi um bom pai pelas coisas que ele... coisas boas, assim, materialmente falando, que ele deixou de dar para os filhos. Não. Ele não foi um bom pai justamente porque ele não soube regrar os filhos dele nas coisas que eles precisavam de fato. Todas essas coisas são muito boas, mas existem valores imateriais, coisas que não são materiais, coisas que não são palpáveis, que Davi deixou de dar para os seus filhos, e a gente vai analisar aqui na frente. É por isso que nós podemos dizer que Davi não foi um bom pai. Ele deixou a desejar em vários aspectos, que não eram os materiais. Os materiais ele deu. E nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, na revista, na página 48, nós vamos ver o primeiro episódio aí, com 2 filhos, ou envolvendo 3 filhos de Davi, que era Aminon, Tamar e Absalão. Esse filho Aminon, né, ele tinha uma meia-irmã chamada Tamar, que era irmã de pai e mãe com Absalão, né? Então, ele tinha um filho chamado Aminon e tinha alguns outros filhos, entre eles Absalão e Tamar. E aí esse Aminon se apaixona pela sua meia-irmã. Uma coisa doida, doentia, demoníaca, sobe uma paixão demoníaca no coração dele, ele se apaixona pela sua irmã e estava sofrendo por esse amor. Muito provavelmente porque era um cara mimado, devia querer tudo na vida e achou que tinha o direito de querer também a meia-irmã dele, que era filha de outra mãe, né? Era filha de Davi com outra esposa. E aí vem esse primo, esse Jonadab, que era um amigo / primo, e lhe dá um conselho. Ele trama uma coisa ali, fala assim: olha, seu pai não vai te negar, fala para ele vir, tu finge que está doente, e você pede para sua irmã vir fazer uma refeição para você, seu pai não vai negar, e aí quando ela vier, você tem relações ali com ela. E a primeira coisa que eu olho nessa história e já falo para os irmãos, com relação à educação dos filhos, e até para a gente mesmo, cuidado com as amizades. Cuidado com quem seu filho tem andado.
Geralmente, quando a gente traz os filhos para o caminho do Senhor, traz ele para a igreja, ele faz amizades aqui no contexto da igreja. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A gente vê que aqui a juventude é bem unida, eles estão sempre unidos, mas os nossos filhos não vivem e não convivem só na igreja. Eles convivem na escola, na faculdade, no bairro onde nós moramos. Então, nós temos que ter esse cuidado. E como é que a gente vai cuidar disso? Só impedindo-os de andar com quem quer que seja? É claro que tem que ter aquela orientação. Quando algo quando um amigo ele está extrapolando muitos limites, você vai ter que falar, meu filho, eu não quero que você ande com fulano. Não tem jeito. Ou, às vezes, o garoto já está usando droga, já está andando com uma galera da pá virada, como dizia antigamente. A gente, infelizmente, tem que impedir. Mas, às vezes, o nosso filho se relaciona com pessoas que não são desse perfil, mas também não tem princípios e valores que nós comungamos. Por exemplo, a família, às vezes, não crê em Deus, ou crê de uma forma meio estranha, tem conceitos e valores diferentes, e vão, de uma certa forma, conversar com os nossos filhos sobre isso. Agora, a influência que ele vai ter ou não sobre os nossos filhos vai depender da influência que nós temos sobre a vida dos nossos filhos. Se nós estamos perto dos nossos filhos, andamos com eles, caminhamos com eles, a influência que nós fazemos sobre eles talvez vai ser muito maior do que dos amigos. Que a grande realidade é que eles, às vezes, passam muito mais tempo fora do que conosco, principalmente quando entra na adolescência, na juventude, e daí a gente vai cada vez perdendo um pouco mais de contato. Mas esse é o nosso desafio, não perder completamente esse contato. A gente tem que ter esse contato com o filho, tem que ter essa proximidade, ele tem que ter a abertura de falar com os pais sobre o que ele pensa, o que ele está passando, o que ele está sentindo, porque senão nós nunca saberemos. E aí o pai chega, é muito comum o pai falar assim, eu não conheço mais meu filho. Quando ele chega com 18 anos ali, ele fala assim, não conheço mais meu filho, eu não conheço, minha filha virou feminista, chegou com umas ideias diferentes em casa, falou que não quer casar, que casamento é opressão, que não sei o quê. Mas será que você conhece já? Será que você não deixou de conhecer o seu filho já há muito tempo? Desde talvez dos 12, 13 anos? Não foi aos 18 que você não reconhece mais. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um pouquinho de cada vez. E aí tem esses Jonadabes da vida que estão do lado do seu filho e falam, não, isso é bobeira de igreja. Não, isso é bobeira, isso aí. E vai minando cada dia um pouquinho mais a mente dos nossos filhos. Aminon não aceitou o conselho de Jonadab de uma hora para outra. Não apareceu um Jonadab doido e falou, vai lá e faz isso, 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 estupra a sua irmã. Não foi assim. Esse Jonadab estava próximo dele, angariou a confiança dele, talvez fosse um confidente de Aminon. E Aminon tinha mais confiança de falar com Jonadab do que com seu próprio pai, que estava ocupado fazendo as coisas do reino, vencendo guerra e fazendo de bom coração. Davi não estava, muitas vezes, fazendo por vaidade as coisas que ele fazia. Ele estava fazendo, crendo que estava fazendo o melhor para o povo de Israel, o melhor para o Senhor, mas deixou esse flanco aberto aqui na sua vida pessoal, que era essa proximidade com os filhos. E Aminon vai e comete esse crime duplamente qualificado, vamos dizer assim. Ele comete um estupro e um incesto na sua irmã Tamar, e a desonra, e a maltrata, e a escorraça de sua casa, porque a Bíblia diz que após ele cometer o estupro, ele sente nojo dela e manda os funcionários dele expulsar ela porta fora. Ela vai embora chorando e se encontra com seu irmão no meio do caminho, Absalão, que acolhe a menina, traz ela para morar com ele por 2 anos, e o ódio contra Aminon, porque ele esperava que seu pai tomasse alguma atitude contra Aminon. E aí ele fica com ódio pelo ato que Aminon comete, e também pela omissão de Davi, que a Bíblia diz que Davi ficou furioso. Davi ficou bravo. Nossa, Aminon cometeu essa barbaridade, não sei o que e tal. Não fez nada com Aminon, não chamou Aminon para conversar, não o repreendeu, não o puniu, não fez nada com Aminon, só ficou bravo, ficou furioso e não veio nenhuma correção. Irmãos, como nós temos visto crianças que não respeitam mais os seus pais, apesar do pai gritar,
Apesar do pai fazer teatrinho, apesar do pai, menino, vem cá, não sei o quê. A criança não está nem aí. Não está nem aí. Sabe por quê? Porque ele sabe que não... além daquele grito, além daquela cara de bravo do pai ou da mãe, não vai vir nenhum tipo de reprimenda. Os filhos começam a perder o respeito pelos seus pais quando eles começam a perder, primeiro, o conceito de autoridade e a possibilidade, não estou dizendo que tem que toda hora espancar a criança, mas a criança tem que ter uma noção da possibilidade de receber uma reprimenda. Desde cortar um celular, até mesmo, de fato, o uso da varinha, assim, do chinelo, sem espancamento. Pois não, Vitor? Coisa que eu vejo, que eu acho que é um gatilho para toda essa história, já começa no exemplo de Davi, né? Porque aquilo que o filho dele faz não passa muito distante daquilo que ele fez, né? Do erro que ele comete. Apesar de ele se arrepender, ainda assim é um exemplo que a gente dá, né? Os pais vão à frente, os filhos aprendem. E outra coisa que eu acho interessante também nesse texto é a influência, muitas vezes, externa. Não somente nos filhos, mas, por exemplo, quando você... Eu gosto muito de crimes reais e tal, que acontecem. De crime, não. Você gosta de assistir. Assistir, é isso mesmo, irmãos. Amém? Não pensa que sou um criminoso. Mas assistindo e vendo essa questão de crimes que ocorrem justamente contra infanticídio, etc., tem muita influência externa, e não necessariamente diretamente influenciando os filhos, mas muitas vezes o amigo da família, o tio, o primo, aquela pessoa que se aproxima da família para levar ao erro, ao engano e muitas vezes cometer crime. Então, é muito importante também, eu vejo, quem são as pessoas que a gente traz para o nosso círculo íntimo familiar. Não necessariamente as crianças, mas os nossos amigos. Porque, beleza, tem um amigão lá seu, lá do coração, que bebe, fuma, e ele sempre está lá na tua casa frequentando. Os teus filhos estão vendo esse teu amigo também. Ele também é uma influência. Porque ele é um cara tão legal para o meu pai? Por que esse cara é tão parça do meu pai e às vezes meu pai me deixa um pouco de lado para ficar com ele? Ele bebe e fuma. Então, são coisas que, por menores que sejam, influenciam os adolescentes e as crianças levam ao erro. O exemplo, né? E as amizades externas, não só das crianças, mas dos próprios amigos que nós trazemos do coração. Exatamente, Vitor. Assim, tem duas coisas que podem acontecer aí. Por exemplo, um pai que só é rigoroso, mas não dá carinho, não dá atenção, não dá amor. Quando a criança ou o jovem vê alguém da rua que é o famoso Zé Legal, que pode tudo, seja aquele tio, o tio chega, que brinca, que não sei o quê, que faz cavalinho e tal... Porque o tio também, ele não tem a responsabilidade do dia a dia, né? Ele que alimenta, né? Ele que se preocupa em pagar as contas e tal. Então, ele pode ser mais à vontade. Ou o avô, ou um amigo, ou o professor da escola. Pode ver, tem todos aqueles professores que dão a matéria certinho, são mais rigorosos e tal. Quem que a garotada sempre vai atrás? Aquele professor que é o Zé Legal da escola, que fala que o sistema é opressor, você tem que ser liberal e tal. Todo mundo vai para aquele professor porque ele é o legal, ele usa uma roupa mais descolada, ele tem um contato mais com os jovens. Então, se for só rigoroso, você também não atrai o coração do filho para si. Você tem que ser o pai justo, mas também tem que ser o pai amoroso, o pai que acolhe e tudo mais. E também tem esse outro ponto, quando o pai não dá atenção para os filhos, mas ele é muito colado com um amigo e tal, o filho fala assim, bom, se meu pai gosta dele e eu quero a atenção do meu pai para mim, eu tenho que ser parecido com esse cara. E esse cara, às vezes, é aquele amigo que bebe, aquele amigo que fala palavrão, aquele amigo meio sacana, e o filho cresce querendo se parecer com aquele amigo para chamar a atenção do pai. O filho, irmãos, por isso que a Bíblia é maravilhosa, ela fala que Jesus Cristo nos deu um espírito que clama o quê? Abba, Pai. E nós sempre clamamos Pai. Quando a gente é criança, a gente clama pelo Pai terreno, a gente está sempre buscando. O nosso pai é o nosso primeiro herói, da menina é a primeira paixão da filha, é o pai. O pai é o ideal, assim, que a pessoa, nossa, é o pai. E a gente tem esse apego com o pai. Então, aquilo que rouba o nosso pai da gente, que rouba a atenção do nosso pai, a gente quer, porque aquilo está se colocando entre nós, o nosso pai. Seja o trabalho, seja o celular, seja os vícios.
Tudo que se coloca entre o amor do pai e o coração do filho, o filho vai tentar voltar a ocupar aquele lugar ali. Vocês podem achar que isso é bobeira, isso é simples, mas não é. A gente ouve aquelas histórias do filho que fala, está juntando um dinheiro, né? Aí fala assim, pai, quanto que é o seu dia de trabalho? O pai fala, é tanto, sei lá, R$100 o dia de trabalho. Aí o filho começa a fazer um cofrinho, uma caixinha, não posso gastar dinheiro, não posso gastar dinheiro. Aí o pai pergunta assim, meu filho, mas por que tanto que você quer juntar esse dinheiro? Ele fala, não, pai, eu quero chegar a R$100 para comprar um dia de trabalho seu para você ficar comigo. Sabe? Nós temos um caso na família de um casal, um pai e uma mãe que eram loucos para terem um filho menino. Loucos. Quer um menino, aí a mulher engravidou e vai vir um menino, quando vem uma menina. E o filho que eles idealizavam se chamaria fulano de tal, vamos lá botar um nome, ia se chamar João, e aí nasce uma menina, eles botam um nome lá diferente e tal. E aí eles nunca esconderam essa decepção, isso que é triste, nunca esconderam, e sempre falaram que queria o filho, o Joãozinho. A menina cresceu, a menina se torna lésbica, a menina começa a fazer a tal da transição de gênero, faz cirurgia, corta o seio, não sei o quê, faz a nova identidade com o nome de João, chegou um dia, está aqui o João que vocês sempre quiseram, na nossa família, na família minha e da minha esposa, está aqui o João que vocês quiseram. E antes disso, antes dela fazer a transição, ela estava nesse conflito da mudança ali, de começar esse processo de ser lésbica e tal. E aí, um dia, ela falou, antes de falar que era lésbica e tal, ela falou assim, eu vou sair de casa, estava bem rebelde a menina. A mãe vira para a filha e fala assim, você pode sair, mas primeiro você engravida, me dá um neto homem, depois você pode ir embora. Que filho que quer ouvir isso de um pai ou de uma mãe? E aí, quando ela fez a transição, ela falou, está aqui o João que você queria, jogou a identidade em cima da mesa, assumiu um relacionamento com a menina, e hoje eles têm que engolir ela abaixo, lá dentro de casa. Então, meus irmãos, esse relacionamento de pais e filhos, ele é muito complexo, e a gente precisa muito da misericórdia de Deus, porque eu sou falho, os irmãos também, cada um tem suas falhas, e a gente precisa, para a gente não perder os nossos filhos. Eu não aceito perder os nossos filhos para o diabo, não aceito, em nome de Jesus. E o exemplo de Davi, pais, corrijam seus filhos. Viu algo de errado? Não deixa passar, não. O tempo vai resolver, não. Corrija na hora, com amor, com carinho, com a mansidão do Espírito Santo, mas com a firmeza também que Deus nos corrige. Deus nos corrige, Ele é Pai, Ele nos ama. Fale a verdade, fala o que Ele precisa ouvir, né? Analise as situações quando trouxerem alguma coisa, seu filho fez isso, isso e isso. O nosso filho não é perfeitinho, não, irmãos. Às vezes a gente fica, não, foi a filha de fulano que fez, foi o filho, não. A gente tem que ver, conversar, filho, você fez isso mesmo, você fez aquilo. E aí, na medida que a gente percebeu os defeitos do nosso filho, porque pai e mãe sabem quando o filho tem defeito, a gente às vezes fica querendo passar pano quente, mas a gente sabe os defeitos dos nossos filhos. E aí, na medida que nós identificarmos, vamos pedindo a direção de Deus para a gente conseguir tratar aquilo, para que o caldo não derrame mais tarde. 2 anos depois, sem Davi falar nada sobre o estupro da filha, sem ele corrigir Aminon, Absalão com a menina lá em casa, tratando da sua irmã, cuidando. Absalão, com aquele ódio não tratado no coração, arma um plano para matar o seu irmão e vingar a sua irmã Tamar. E ele leva esse plano a cabo, ele mata o seu irmão, convida seu irmão para uma festa, embriaga seu irmão e os funcionários de Absalão matam Aminon. E os destaques aqui desse primeiro ponto, desse primeiro caso aí, dessa atmosfera familiar de Davi, a influência negativa de Jonadab e a omissão de Davi em relação a Aminon. São os 2 destaques que eu vejo nesse primeiro ponto aí. Jonadab deu aquele conselho maldito, maligno. Talvez se ele não tivesse dado, pode ser que Aminon fizesse de outra forma, mas também pode ser que não. Mas como eu disse, Jonadab não veio do nada e apareceu e deu um conselho de uma hora para outra, ele já vinha influenciando Aminon provavelmente há algum tempo, ele tinha confiança de Aminon. E a omissão de Davi em relação a esse caso. Davi não poderia ter ficado omisso a isso, ele deveria ter agido como rei, como pai, deveria ter agido nesse caso. É difícil? É muito difícil, porque é filho, né? Mas era para Davi ter feito alguma coisa ali, e não fez.
E aí está aqui, tá aqui, irmãos, o cenário. Uma filha violentada, desonrada pelo próprio irmão, um filho assassinado pelo outro irmão e um filho homicida, cheio de ódio e agora um fugitivo em terra estranha, que era Absalão. Está aí o quadro que ninguém desejaria viver e Davi viveu. E a pergunta que fica, onde Davi errou? Onde Davi errou, além das coisas que nós já abordamos aqui? Irmãos, se nós olharmos o capítulo 13, o início do capítulo 13, em algumas versões omitem essa expressão que eu vou falar, mas em outras versões da Bíblia, outras traduções, fala assim, e depois disso, Aminon, filho de Davi, tal, ele começa a contar a história, no início do capítulo 13. Ele fala, e depois disso? E depois disso o quê? Depois do que aconteceu no capítulo 11 e 12. O que aconteceu no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel? Capítulo 11, o adultério de Davi com Batseba. A morte aí Davi manda matar Urias, manda botar Urias, que era o marido de Batseba, na frente da batalha. O profeta Natan repreende Davi. Batseba está grávida. O bebê morre. Davi ora e tal, não sei o que, o bebê morre. Logo depois disso, depois do tempo ali do luto, Batseba engravida, agora dessa vez de Salomão. Né? Engravida de Davi, gerando Salomão no seu ventre. E aí Batseba está grávida, nasce Salomão. A Bíblia diz que as tropas de Davi conquistam a cidade de Rabá. E aí Davi vai lá, Joabe que estava na guerra, Davi vai lá, vence e tal, comemora. E aí depois disso, começa esse caso aqui de Aminon. O que nos dá a entender, irmãos? Que aquele evento na vida de Davi, com Batseba, aquela traição, aquele adultério, aquele negócio na morte, aquilo minou, talvez, a família de Davi, minou a autoridade de Davi dentro de casa. Um pai que comete um adultério, que dá um deslize desses feios, assim, depois para ele ter autoridade com a sua família, com seus filhos, encarar seus filhos de frente é muito difícil. Talvez a relação que já fosse distante, devido às muitas atividades que Davi já tinha, talvez tenha se tornado mais distante ainda, porque ele perdeu a moral dentro da sua casa, de cobrar os seus filhos, de cobrar as suas esposas que desse uma educação, porque ele estava muito ocupado, mas ele fala para a mulher, esse garoto está fazendo isso, isso e isso, hein? Aperta aí, puxa a orelha, eu tenho que trabalhar, mas você corrige o garoto e tal. Ele talvez tenha perdido essa moral dentro de casa. Estou aqui conjecturando, tá, irmãos? Não estou aqui afirmando, porque a Bíblia não deixa claro isso, mas pelo que a gente consegue ler e interpretar do cenário, parece-me que foi isso. Tá? E aí, depois disso tudo, e aí Davi tem um filho com a Batseba, que parece que é a esposa que ele passou a mais gostar, né? Gostar mais de Batseba, e é o filho que sucede ele, que é Salomão. Então, talvez, além de todas essas coisas, Davi deve ter ficado bobo com aquele garoto, deve ter ficado apaixonado. Uma criancinha toma mais tempo da gente, deixa a gente mais molengão, e os outros filhos já maiores, na adolescência, entrando na fase adulta, precisando da presença do pai, e Davi estava ausente por todas essas coisas. Então, além de tudo isso, o que Davi errou, no meu ponto de vista? Por tudo isso que a gente tem falado aqui, a omissão, a ausência. O irmão Paulo, Vitor, quer contribuir ali? Mas isso tudo, a omissão, a ausência de ser um pai presente. Pois não, irmão Paulo? Eu vejo também, não condenando e também para acrescentar o estudo, às vezes um erro, para afirmar vai outro erro. Se a pessoa não se, vamos dizer, policiar, não chegar a Deus, esse erro vai fazendo o outro maior. Eu vejo ali em casa ou nas situações da rua, assim, uma pessoa vem e mente ou faz um engano, quando vê aquela coisinha, se torna outra coisinha maior. E assim ele vai numa bola vai te levando a coisas piores. Por que não corta ali? É que consciência, a gente fala assim, poxa vida, se a pessoa não fizesse isso aqui, ou cancelava, não, a pessoa vai lá, faz algo, aí depois, para sustentar aquilo lá, faz mais a outra, quando vem estar lá longe, já está
na lama. Esse é o efeito do Mas- pecado, né? Ele vem em Exatamente, cascata, ele- é uma- efeito bola de uma- neve, o pecado. Aí a outra. A mentira também, para você sustentar uma mentira, você tem que contar outra, aí você conta Quando outra. vê, você já está no coisa, você não pode sair. É só na graça de Deus, Sempre misericórdia. Mas toda consequência veio. Né? verdade. Essa é a... Não tem como fugir, né? Então, não que seja isso, mas também acrescenta, porque às vezes, e Deus, quando ele caiu, e Deus revelou o erro dele, você toma essa escolha. Isso, aquilo, ele escolheu, aí aconteceu, né? Mas uma coisa levou a outra, para sustentar, mas às vezes, se você não, Deus não revelar para você, e você também não tomar a decisão, você toma, vai uma, duas, quando vê, você está lá no lamaçal, e aquela situação, para você sair é muito mais difícil do que quando não fazer, né? É verdade. Essa é a minha... Obrigado. Mais alguém? Irmão Elias? O que eu estou vivendo e vendo, desde Adão, o ser humano é complicado. O ser humano é complicado. O problema de família, todo tem desde aquela época. Desde aquela época. Jacó teve problema. Seu filho desonrou seu leito. Agora, o que eu também vejo no ser humano, Davi, quantas concubinas? Salomão, quantas concubinas? Eles têm tempo para dar para os seus filhos? Como rei, já são ocupados. Agora, 300 concubinas, como é que eles vão administrar uma casa? Não tem como. A gente que está na nossa própria casa, a gente já é traído debaixo do nosso teto. Eu tenho um neto, com 26 anos, fui conhecer ele quando ele tinha 16 anos. Foi filho de uma empregada. Meu filho adolescente teve com essa empregada. Eu só fui descobrir depois que ele tinha 16 anos. Porque assim que ela engravidou, ela saiu de casa. Ganhou esse neto. E aí ela casou. E o padrasto não quis saber quem era o pai e proibiu ela. Assim que ele saiu de casa, daí a mãe falou, agora você pode conhecer teu pai. E me esconderam todo esse tempo. Então, o que é que eu vejo no ser humano? É complicado. E esses meus filhos não saíam de casa, porque até a idade de 20 anos trabalharam comigo. Nunca deixei em casa, porque se eu deixasse, eles aprontavam mesmo. Você vê, foi. Para o senhor ver, o senhor Você vê estando como que é. próximo, trazendo na rédea, e já Na é rédea. complicado. E ainda, imagina se a gente deixar solto, né, irmão? Então, irmãos, eu vou avançar aqui mais um pouquinho. Os eventos que sucedem. Absalão foge, porque ele mata seu irmão, e posteriormente Davi o perdoa. A fuga de Absalão e o perdão de Davi. Mas ele matou Aminon, ele foge para Jesus e fica morando 3 anos. Então, vão contando aí, irmãos. 2 anos se passaram do estupro até a morte de Aminon, até a vingança de Absalão. Depois, Absalão foge e fica mais 3 anos refugiado nessa outra localidade, lá em Gessur. Já vão 5 anos. Depois a gente vai contar. Aí depois ele arma uma trama com Joabe para Davi aceitá-lo para voltar a Jerusalém. Davi aceita, ele volta a Jerusalém, mas Davi não queria ver a cara de Absalão. Ele fala, fala para ele voltar para a casa dele, mas não quero ver a sua face, nem ele ver a minha face. Aí beleza. Ele fica mais 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. Então, 2 anos se passaram desde o estupro, mais 3 anos em Gessur, mais 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. Quanto tempo está dando aí? 7 anos. 7 anos e esse negócio sem ser tratado, essa ferida sem ser tratada. E Absalão, ele fala um negócio muito interessante, ele fala assim, Joabe, vai lá falar para o meu pai que ele me aceite de volta, que ele me mate, eu não quero saber das consequências, que ele me mate, que ele me condene, que ele me julgue, mas eu quero ver meu pai, eu quero falar com ele.
Sabe por quê, irmãos? Porque Davi estava tratando Absalão com indiferença. Quando a gente tem algo muito difícil para resolver, algumas pessoas lidam com, não, depois, não. Sabe aquela coisa do homem, que a mulher quer ter uma DR? O que é DR? Discutir a relação, que o homem não quer de jeito nenhum. O cara quer ver, o cara quer ver um exército armado na frente dele, mas ele não quer discutir coisas pequenas da relação. Tem disso ou não? É só com alguns que acontece? Acho que é a maioria. E Davi acho que ele estava querendo, não, vamos deixar o tempo, fala para ele não ir lá, não vir aqui e tal, que o tempo vai resolver essa ferida, mas o tempo não resolve ferida não. Esse negócio que o tempo é o melhor remédio para todas as coisas é balela. E o garoto está remoendo aquilo ali. E a indiferença do pai está matando ele. Ele falou, eu prefiro morrer, prefiro que ele me condene, segundo a lei de Israel, a apedrejamento, a morrer aí por causa que eu matei o meu irmão Aminon, do que eu ficar aqui 2 anos sem ver meu pai, 5, 7 anos sem ver meu pai. Ele queria receber uma reprimenda. Ele queria que o pai brigasse com ele, falasse, você não podia ter feito isso, para ele também botar para fora aquilo que ele estava pensando, todas as situações, falar, pai, mas o senhor não puniu Aminon, eu só fiz aquela besteira porque o senhor não corrigiu Aminon. Talvez ele quisesse ter essa conversa que ele nunca teve com o pai, o coração dele estava gritando, mas o Davi, 2 anos lá, ele chama Joabe, ele consegue chegar à presença de Davi. E aí Davi lhe dá um beijo de perdão. A Bíblia diz que Davi abraça Absalão, dá um beijo nele de perdão. Mas impressionante, pois não, pastor? Só para colaborar, como o irmão está falando, o professor está falando, é importante a gente ir resolvendo os problemas para não se acumular. Porque Davi foi deixando um monte de ponta solta, né? Aí aqui mesmo ele dá um beijo em vez de repreender, ele só dá um beijo. Ou seja, ele não repreende, ele não corrige, ele não confronta, ele só dá um beijo, está tudo resolvido. Um beijo não resolve. Ah, eu perdoei. Não, mas não é assim. Então, há várias coisas. Para começar, o Aminon, ele tem toda esse status diante do pai, porque ele era o primogênito, filho de Ainoã, a jezreelita. Então, foi o primeiro filho dele, então o filho mais velho. Então, ele achou que, como filho mais velho, o Aminon podia fazer tudo, né? Aí vem depois o Aminon, que é filho, interessante que ele vai lá para Talmai, rei de Gesur, que era avô dele, o Absalão, que era o avô dele. O Gesur era avô materno, era pai da mãe dele. Então, ele vai se refugiar com o avô materno. E o avô materno acolhe lá e acoita ele, está tudo certo. Certamente ele contou a história. E eu vou, não, você fez certo mesmo, você tinha mesmo matar o safado, né? Mexeu com a sua irmã e coisa e tal. E aí as pontas vão ficando soltas, né? Porque lá em Jesus também o Davi arruma inimigo, porque toda é uma questão de... A trama é essa, né? E o Absalão, né, quando ele volta também, né? Ele é muito astuto, ele é um cara revoltado. Ele tem uma filha e ele coloca o nome da filha de Tamar. O meu pai não cuidou da Tamar dele, mas da minha eu vou cuidar. Coloca o nome de Tamar exatamente para afrontar o pai. Diz, olha, eu vou mostrar como se cria uma menina, né? Como é que se educa uma menina, e a minha Tamar ninguém põe a mão, né? Mais ou menos isso. Mas as pontas vão ficando soltas, porque ele não resolve os problemas. Se a gente não resolver os problemas, eles não se resolvem por si. A gente tem que ir confrontando. E aí, quando você vê a questão de Batseba também, as pontas vão ficando soltas. Quando Absalão vai e se revolta contra o pai dele, dá o golpe de Estado, quem está com ele é o maior conselheiro de Davi. O maior conselheiro de Davi se chama Aitofel. O cara era Deus falando, né? E o Aitofel era quê? Avô da Batseba, né? Ele não vai lá, pede perdão para a família. Não, as pontas vão ficando soltas, né? E quando você não resolve os problemas, quando vê, eles se acumulam e as coisas viram realmente gigantescas. Então, o que a gente aprende é que não pode deixando as pontas soltas, tem que ir resolvendo os problemas. Não deixar acumular, mas confrontando, resolvendo, tratando, para que as coisas se resolvam. Obrigado, irmão. Amém.
pastor deu uma adiantada aqui, mas foi benção, dessa questão de como, a gente vai ver no ponto 3, como Absalão ele vai seguindo os passos de coisas lá de trás, ele chamar o Aitofel, que era avô de Batseba. Quando Davi faz toda aquela trama ali com Batseba, ele desonra a família de Aitofel. Aitofel é um homem considerado, um homem que a Bíblia diz que quando ele falava era como o próprio Deus falando, então ele era considerado na sociedade. E aí a neta dele desonra o nome da família, você não vê Davi pedindo perdão nem nada. Então, aí depois as concubinas, ele faz sexo com as concubinas que o pai deixou para trás quando Davi foge, que a gente vai ver no ponto 3. Então, assim, como se Aitofel estivesse falando, assim como ele desonrou minha filha diante de todo Israel, desonra ele com as mulheres dele diante de todo Israel. Então, essa ferida de mágoa, você vai caminhando em cima de coisas, sempre tentando atingir aquela pessoa com quem você está magoado. Por isso, a gente também, no nosso coração, a gente tem que visitar as nossas mágoas e a gente tem que resolver, porque senão a gente, no intuito de tentar ferir a pessoa, a gente está só se ferindo e cavando a nossa própria cova. Amém, irmãos? E aí, o que eu destaco aqui no segundo ponto da fuga de Absalão é a indiferença de Davi com o filho e essa mágoa não tratada de Absalão. A indiferença de Davi faz com que a mágoa cresça e ela não seja tratada. E a mágoa não tratada de Absalão leva ele ao ponto 3 da lição, que é... aqui a gente estava falando, a gente vai falar de perdão, né? Fala como os pais e filhos, e aí cai nisso que o pastor falou, de não tratar as coisas, não perdoar, não lidar, não liberar perdão, não resolver os conflitos familiares. Tá? E a falta de perdão tem destruído muitas famílias, irmãos. Brasil afora aí, inclusive dentro das nossas igrejas. E essa mágoa não tratada de Absalão leva ele a dar um golpe de estado no seu pai, fazer com que seu pai tenha que fugir com parte da sua família, parte da sua corte, tá? 11 anos depois, porque depois daqueles 7 anos que nós contamos aqui, se passam 4 anos. 4 anos que Davi, depois do beijo de Davi, Absalão fica morando em Jerusalém, e ele começa a conquistar o coração do povo. Ele vai nas cidades, ele fala assim, olha, meu pai não tem tempo para julgar as causas de vocês. Quem dera, se eu fosse um líder de vocês, eu ia julgar a causa. Igual político em época de campanha, sabe político? Beija a criança catarrenta, toma cafezinho na casa do pobre no copo de geleia, né? Beija todo mundo e tal. Político em época de eleição, era Absalão. Você é bacana e tal. Quem dera se eu fosse seu líder. O povo... Aí a gente depois reclama que hoje o cara vota em pilantra, em canalha aí. É desde lá daquela época, meus irmãos. O povo votou em Absalão. Quando vocês ouvirem a trombeta tocar e falar Absalão é rei em Hebrom, vocês vão e falam, Absalão é rei. Aí ele fez isso. Ó. Passou 4 anos fazendo a sua campanha eleitoral. E no total dá 11 anos até o golpe de Estado. Ele junta uma tropa, ele junta esse pessoal que está com ele chama Aitofel para perto dele e marcha para Jerusalém. Davi ouve dizer que seu filho está vindo, ele foge com a sua família, com parte da sua família, deixa lá 10 concubinas para cuidar do palácio, mas foge com a maioria da galera. E Absalão se torna rei no lugar do pai. E aí ele se deita com as concubinas, como eu falei, à vista de todo o povo, sob o conselho de Aitofel, e uma guerra civil se instaura. Ele faz uma guerra contra os soldados de Davi, ele vai atrás de Davi, ele ouve o outro conselheiro, não ouve Aitofel nessa questão da guerra. Aitofel se mata, porque o conselho dele não foi ouvido, ficou magoadinho também, vaidoso, vai lá e se enforca. Só que na guerra, o exército de Absalão toma prejuízo, morre 20 mil soldados, e ele, quando estava indo para encontrar Davi, ele estava com a sua mula, com seu mulo, na verdade. Quando ele estava indo, ele encontra o exército de Davi, ele tenta entrar na mata para se esconder, e ele fica preso pelos cabelos. Justamente o cabelo que era o sinal da beleza de Absalão. A Bíblia diz que ele tinha cabeleira maravilhosa, tipo a minha, assim, e a cabeleira vistosa. Quando ele cortava de tempo em tempo, dava 2,5 kg e tal de cabelo, ele fica preso pela sua cabeleira numa árvore. Vem Joabe, fica sabendo, atravessa ele com uma lança, mas alguns soldados de Joabe terminam de matar Absalão
naquele momento ali. A vaidade de Absalão, a vaidade de ir atrás do pai, querer perseguir o pai, matar o pai de todo jeito. E o símbolo da sua vaidade, o símbolo da sua beleza, que era a sua cabeleira, fez com que levou ele à morte. A Bíblia é muito interessante com esses detalhes assim, porque ele ficou preso justamente pelo seu cabelo. Se ele usasse o meu corte, né, irmão Coelho? Estava vivo depois, né? Ia se dar bem. E quando Davi recebe a notícia, a gente lê, por que Aimás quis passar na frente, dar a notícia? Porque Aimás era fiel ao rei, ele não queria que o rei tomasse aquela pancada de vez de receber a notícia, seu filho morreu, ele queria falar devagar, não sei, está acontecendo alguma coisa na guerra, rei, já preparar o rei para ele não receber aquela notícia no pancadão. Quando Aimás fala que aconteceu alguma coisa lá, o exército de Joabe estava comemorando, vem o etíope e fala, tomara que aconteça com todos os seus inimigos o que aconteceu com Absalão. Aí Davi cai, chora, e amarga, Absalão, meu filho, quem dera eu morrer no seu lugar. A gente percebe que é um choro de remorso, irmãos. É um choro de remorso de um pai que não deu a atenção devida aos casos do seu filho no tempo certo, e depois que o filho morre, só resta a amargura, só resta a chorar pelo leite derramado, como a gente fala no popular. Mas Joabe vem e repreende ele, fala assim, olha só, apesar de ser seu filho, apesar de ser filho do rei, você está triste e tal, mas você tem toda uma nação para cuidar, meu amigo. E seu filho estava desonrando, não era só você não, ele estava desonrando todo esse povo aqui. E se você ficar chorando por ele, o que o povo vai entender? Que em detrimento de um, você colocaria todo esse povo aí a perder, só por causa do seu filho. Então, você tem que ir lá e dar uma palavra para o povo. Aí Davi se levanta lá e consegue falar alguma coisa para o povo. Alguns olham Joabe como ruim nesse ponto aqui, como um mau conselheiro, como um cara frio e tal, mas ele estava pensando de alguma forma no povo também. Joabe tem seus defeitos também, mas não vejo só falha nesse sentido, não. E aí, irmãos, a gente olha assim, Davi foi um mau pai e tal, foi relapso e tal, mas será que ele foi um mau pai porque quis? Lógico que não, irmãos. Ninguém é um mau pai porque quer. Porque ele tem suas dificuldades, debilidades, mas ele... Olha os nomes que ele colocava nos seus filhos. Absalão, pai da paz. Abi, pai. Salão, vem de Shalom, o pai da paz. Porque Davi era um homem de guerra. E Salomão também vem da raiz de Shalom, é paz, pacífico. Davi era um homem de guerra, mas ele desejava a paz. Nem sempre ele foi de guerra. Ele foi o filho mais novo de uma família que cuidava de ovelha. Ele é o que escreve o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele escreve salmos belíssimos. Como é que um homem desse, a gente pode dizer que ele é um homem de guerra porque gosta da guerra? Não. Davi queria a paz, mas a função dele naquele momento era conquistar o território, guerrear para que tivesse paz em Israel. Então ele desejava, o sonho dele é que talvez esse Absalão fosse o cara que fosse trazer paz a Israel. Ele botou o nome do filho Absalão, Absalom, o pai da paz. Aminon, fiel. E tudo que Aminon não foi fiel. Adonias, que é o seu filho mais tarde, que tenta dar outro golpe de Estado, nesse caso agora em Salomão, e Salomão manda matar Adonias, outro filho assassino, outro filho que tenta dar golpe de Estado, a tragédia na família. Mas Adonias significa aquele de quem Deus é o Senhor, ou seja, aquele que pertence a Adonai. O cara botava o nome Tamar, Tamar significa palmeira, ou uma palmeira pequena, frágil, que deve ser cuidada. Ele botava nomes bons nos seus filhos. Mas a boa intenção de Davi não se refletia em atitudes concretas. É a mesma coisa que a gente fala assim, olha, eu estou fazendo de tudo para dar o melhor para o meu filho, eu saio de casa 4 da manhã, eu só volto meia-noite, no dia seguinte eu saio 4 da manhã de novo para dar o melhor, para pagar melhor a escola, para dar tênis, roupa, estudo e tal. Mas a presença a gente às vezes não está dando. E isso talvez não seja só o que seu filho precisa, só o melhor materialmente. Ele precisa emocionalmente da presença do pai também. Estar com o filho, jogar uma bola, dar uma risada, sentar com ele, se sujar na lama ou com tinta. Isso é importante para a vida de um filho. E os destaques nesse terceiro ponto aí é a vaidade que leva à morte de Absalão e os choros de Davi, choro de tristeza e remorso, porque nesse capítulo 17 e 18,
de 2 Samuel mostra Davi chorando diversas vezes. Ele chora quando tem que fugir de Jerusalém, ele chora quando ele está subindo o Monte das Oliveiras com a sua família, com o seu povo, ele chora quando ele recebe a mensagem de que Absalão morreu. Então, um destaque aí são esses choros de Davi, de tristeza, de remorso, de pesar, mas não um choro de alegria. Nesse momento, Davi em nenhum momento chora de alegria. Não tem nenhum choro de alegria de Davi nesse momento. E aí, o que fica para a gente de aplicação, irmãos? Dói para você ter que disciplinar seu filho? Dói disciplinar o filho? Dói ter que dar uma chinelada? Sim ou não? Quem é pai e mãe sabe. Dói? É fácil disciplinar um filho? Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Uma vez, quando a Lavínia era pequena, acho que ela tinha 4 anos. Aí a gente morava numa casa e tinha uma cerquinha e logo depois era a rua. E ela, acho que ela era menorzinha um pouco, acho que ela tinha 3 anos. Eu, filha, não pode subir na cerca. Ela queria subir na cerquinha assim, e eu na sala, assim, sentado, olhando ela na porta. Filha, não pode subir na cerca, vem para cá. Uma vez. Aí fui lá, peguei ela pelo braço, trouxe para a sala. Segunda vez, filha, não pode subir na cerca. Na terceira vez, eu fui lá já com chinelo. Filha, não pode subir na cerca. E tá, com chinelo na perna dela. Tinha um amigo nosso que estava lá em casa, se escandalizou, ela chorou. Eu falei contigo e tal. Depois eu abracei, beijei ela. Ele se escandalizou assim e tal, ficou olhando, ficou aquele clima. E normal, igual eu fui criado, normal. Não virei bandido, não morri por causa disso. Oi? E aí, eu te pergunto, quantas vezes ela subiu na cerca de novo, irmãos? Nunca mais ela subiu na cerca. Não agredi, não ranquei a perna dela, não ficou hematoma. Deu um vermelhinho ali na hora, mas tranquilo. Minha filha não me odeia por causa disso, continua me amando, e é sempre assim. Chega um momento que não precisa mais, chegou um momento que não precisava mais, nunca mais usar o chinelo, a varinha, nunca mais, só conversa. E agora, daqui para frente, mais ainda, né? Porque vai ficando maior e ela compreende. Então, assim, dói disciplinar um filho, não foi fácil. Não foi fácil naquele momento ver ela chorar e tal, mas tem que segurar ali naquele momento o choro, segurar para poder instruir. E que Deus nos ajude a educar os nossos filhos para que o nosso choro no futuro seja um choro de emoção, de alegria pela vitória alcançada, por onde nossos filhos estão caminhando, né, pelas alegrias que eles vão nos dar. Sejam choros de alegria e não choro de tristeza, igual o choro de Davi, de tristeza, de remorso pela perda de um filho. Terrível para uma mãe ter que buscar um filho numa delegacia, ter que visitar um filho num presídio, ou coisas do tipo, igual muitas mães têm que buscar, às vezes, o filho numa boca de fumo, num bar, e coisas do tipo. E a conclusão que o autor deixa para a gente é que nenhum bem material, riqueza financeira, sucesso profissional vale mais do que a paz e a harmonia familiar. Isso é fato. Nada paga a paz dentro da família, dentro de casa. Vamos ter lutas, dificuldades, vamos orar, chorar, vamos perdoar, pedir perdão. Pai tem que pedir perdão para filho, irmãos. Não é só o filho que tem que pedir perdão para os pais, não. Lá em Malaquias diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Às vezes o pai quer só que o filho venha e o filho reconheça a autoridade dele, que o filho que está errado. Não, o pai também tem que pedir perdão para o filho. Filho, você me perdoa porque isso, isso e isso. A gente tem que ser claro. Às vezes a gente tem uma vida pregressa antes de se converter ao evangelho e o filho de alguns viram o pai chegando bêbado em casa. Vira o pai talvez espancando ele ou espancando a mãe. Aí o cara se converte, hoje é uma bênção, amém. Mas você já pediu perdão ao seu filho pelo aquele tempo que ele te viu chegando bêbado em casa? Que ele viu você agredindo a mãe, ou a mãe agredindo o pai? Porque essa marca fica. O filho, muitas vezes, na mente não entende. Olha, meu pai se converteu e tal, mas é difícil regular isso na mente da pessoa, mesmo depois de adulta. Não, mas ele lá atrás ele fez isso, mas Deus perdoou seu pai, mas ele nunca me pediu perdão por causa disso. Precisa fazer isso. Quão importante é o afeto, o diálogo, a disciplina, a orientação, o encorajamento aos nossos filhos. E que o Altíssimo nos ajude nessa santa tarefa de educar. Educar é tudo isso, irmãos. É dar afeto, mas é dar disciplina também. É encorajar, mas é também, às vezes, falar, você está errado, você não pode fazer isso. É proporcionar coisas materiais aos filhos, mas também abdicar de coisas materiais para falar, olha, você não vai ter isso agora porque a gente está
priorizando coisas que não são materiais. A gente está priorizando, talvez, da mãe ficar contigo mais tempo do que a gente ter mais alguém trazendo recurso para dentro de casa e você ter que estar o dia todo numa creche, talvez. São escolhas, tá? São escolhas. A gente vai encerrando por aqui e que Deus nos ajude nessa tarefa muito difícil, muito complexa, muito árdua, mas muito prazerosa, que é de criar e educar os nossos filhos. Que Deus abençoe você lá no seu lar, que Deus abençoe a mim na minha casa, para que nós possamos ver essa geração aqui, ó, quando a gente tiver velhinho e eles aqui tocando a obra de Deus, tocando a nossa família, tocando a empresa que caso você tenha, ou vivendo as suas vidas de maneira próspera, de maneira plena na presença do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.